Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias à nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis, e que nesse momento possamos estar confortáveis, nossos pensamentos e emoções estejam alinhados com a espiritualidade superior. E que possamos dessa forma usufruir das palavras que serão proferidas pelo nosso amigo James Ney, que hoje irá falar um pouco sobre o maior mandamento. Que possamos vibrar palavras de paz, de amor, que elas possam entrar em nossas mentes e nossos corações e nos fazer refletir um pouco mais. Que possamos ter esse momento para refletir, para alinhar nossos pensamentos e buscar um pouco mais de conhecimento que nos aproxime cada vez mais de Jesus. Seja muito bem-vindo, James Ney, e tenham todos uma ótima palestra. Muita paz a todos, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco nesta nossa grande jornada pelos caminhos da vida. É um prazer estar aqui no COFA, a convite dos nossos digníssimos e digníssimas irmãs desta conceituada instituição. O tema proposto para a noite de hoje é abordar um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Dentro dessa temática, e que eu diria que é a espinha dorsal da proposta terapêutica de Jesus quando é que esteve conosco para implantar o seu reino de luz, o seu reino de amor, o seu reino de bondade, não é? Deus que fala sobre o maior mandamento de todos. E qual é o maior mandamento de todos? Então, vamos tecer comentários na leitura deste capítulo 11 do Evangelho. Vejamos bem. Mas os fariseus, quando ouviram Jesus, que tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus, lhe respondendo, era sempre resposta bastante bem objetiva, incisiva. Ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento de todos, amar o próximo como a si mesmo, não é? E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contém toda a lei e os profetas, desde os antigos profetas que antecederam Jesus, desde os Messias que antecederam Jesus. Então, a proposta de Jesus sempre foi a proposta do amor, da compreensão, de amar de forma incondicional a todos e todas. E o texto vai dizendo: o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Essa é uma história narrada também neste texto do Evangelho,
que fala sobre os talentos, né? Um devia 10.000 talentos. E como não tivesse com o que pagar, mandou-se um senhor que o vendesse a ele, a sua mulher e seus filhos, e tudo que tinha para ficar pago da dívida, não é? Porém, a mensagem vai dizendo, porém, o tal servo, lançando-lhes aos pés, fazia-lhe esta súplica: tende paciência comigo, tende compaixão, que eu hei de pagar a dívida. Aquele servo que estava devendo 10.000 talentos, estava pedindo monotória, estava pedindo compaixão. Tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído, este servo encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, 100 denários, e lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: paga-me o que deves. Ou seja, o servo, o seu senhor, liberou ele da dívida de 10.000 talentos que devia a esse senhor. E ele encontra alguém que lhe deve, não é? Também 100 dinheiros, os 100 talentos, e ele cobre. Ele vai cobrar. Vejamos bem como é que é a lei de ação e reação na nossa jornada. E o companheiro, lançando-lhes aos pés, rogava dizendo: tem paciência comigo, apacenta minha dívida, tenha comiseração, tenha compaixão. E olha a resposta dele: que eu te satisfarei, que eu pagarei tudo. Porém, ele não atendeu, retirou-se e fez que o metesse na cadeia até pagar a dívida. Ou seja, ele foi liberado da dívida que ele tinha, né, pelo seu senhor, que ele devia 10.000 talentos, mas a quem uma pessoa lhe devia, ele mandou que encarcerasse de forma injusta. Se você merece ser ressarcido, ou melhor dizendo, de não ser cobrado por uma dívida, significa que você tem que ter o coração mole, tem que ter compaixão para com o próximo, não é? Mas aí o que ocorreu? Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram fortemente e foram dar parte ao seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o fez vir o seu senhor, o seu chefe, não é? Mandou que trouxesse aquele servo, não é? Ele disse: servo mau. E por que um servo mau? Porque se ele foi liberado na sua dívida, não é? Pelo seu senhor, e porque ele não poderia perdoar? É a questão da lei de ação e reação, não é? Servo mau, eu te perdoei a dívida toda, porque me viestes rogar. Isso não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? Não era para você ter compaixão por aquele que estava ali devendo e agora você cobra? Aí entra a questão da índole, do caráter, do indivíduo, do cobrador. E isso a gente vê muito hoje na atualidade, as nossas relações com o nosso mundo, as relações pessoais, as relações de trabalho, não é? E a gente vê que as pessoas hoje são muito cobradas, não é?
E aí você transfere essa cobrança para o próximo, e assim sucessivamente, não é? Porque isso vai muito de acordo com o caráter, a personalidade, não é? A ética moral daquele indivíduo, daquela pessoa, não é? E cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregassem aos algozes, até pagar toda a dívida. Então o senhor foi implacável, né? É a teoria do olho por olho, dente por dente, porque isso ainda faz parte, não é, de mundos de provas e de expiações, porque a justiça de Deus é uma justiça soberanamente justa, soberanamente correta. O mandamento que Jesus veio cumprir na terra, era o mandamento do amor, da compaixão para com o próximo, e não do espírito de vingança. E aí vai concluindo. Assim também vos tratará meu Pai celestial, se não perdoardes no íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito vosso irmão. Perdoe na inteireza da intimidade da tua alma. Não um perdão de superficialidade, mas um perdão de profundidade, de compaixão. Procure agir com o próximo da forma que gostaria que alguém agisse com você nas nossas ações cotidianas, nas nossas vidas diárias, não é? Então, mais adiante, Kardec dá um desdobramento sobre essa citação de Mateus, no versículo 23, 35. E ele diz assim: amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, não é? Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela, meus irmãos do COFA, ela resume todos os deveres para com o próximo. É um resumo, é a síntese da ética, como vai dizer Pietro Baldi em um dos seus livros, Princípios de uma Nova Ética. E um dos princípios de uma nova ética, uma das leis da Constituição Divina, é a lei do amor, a lei de amor. Essa lei, ela é incorruptível. Ela não sofre emenda porque ela é perfeita. E todos nós devemos gravitar nesta lei divina, que é a lei do amor, a lei de que devemos, acima de tudo, vivenciar essa compaixão do amor ao próximo, porque quando você ama o próximo, você está amando a si mesmo, como nós vamos fazer alguns comentários mais adiante. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros. O que deseja para si mesmo é o que eu comentei antes, não é, minha amiga Clélia? Não é? O que desejo fazer pelo outro é o que você deseja a fazer para você. O bem que você deseja a si é o bem que você deseja ao próximo, mais próximo, que é a sua família, é seu irmão, é toda a sua parentela corporal, a sua parentela espiritual, não é? Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência? É o que nos falta nos dias atuais, mais indulgência, mais benevolência e devotamento. Indulgência, benevolência e devotamento
é o que mais não está ocorrendo nos nossos dias atuais. Essa deve ser o triângulo, o tripé, para uma ascensão espiritual nossa. Se nós buscamos, aspiramos uma direção, temos que vivenciarmos esse mandamento do amor. E dentro desse mandamento do amor, a indulgência, a benevolência e o devotamento do que lhes damos. E se eu dou isso ao próximo, significa que a extensão dos sentimentos de indulgência, de compaixão, que eu já estou vivenciando pelo fato de estar buscando seguir as pegadas do Cristo, buscando a vivência dessa boa nova. A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. A prática da benevolência, do amor, vai diluindo, apagando as sombras do egoísmo, que é a chaga moral e espiritual da humanidade. É essa modificação da prática da benevolência, da caridade, da compaixão, do amor, que deve diluir as sombras do egoísmo que ainda paira sobre a humanidade, sobre as raças humanas, sobre as criaturas humanas. Eu torno a repetir, e vou ser enfático sim, por quê? Porque falamos muito de que o nosso planeta Terra é um planeta de provas e de expiações e que está saindo para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração não cabe mais à criatura humana ser constituída de egoísmo, de ódio, de ira, de espírito de vingança. O mundo em regeneração é um mundo onde se prevalece a indulgência, a benevolência, a gratidão e o amor ao próximo. Portanto, quando nós atingirmos uma maturidade psicológica e espiritual maior, entenderemos que o egoísmo fazia parte de um mundo que atravessou o seu processo de provas e de expiações. Haja visto que nos dias atuais, na nossa contemporaneidade, nós estamos vivenciando os primeiros segundos de um mundo em regeneração. O mundo estará totalmente regenerado daqui ao futuro, daqui a alguns milênios, porque haverá estágios, etapas, para que isso vá ocorrendo de forma gradativa e não abrupta. Toda a transição moral, ética e espiritual da criatura humana, ela não se dá de forma violenta. Ela é muito gradativa. Ela é individual por quê? Porque é cada um de nós, é cada um de vocês que está nos assistindo aqui no COFA, é um processo de formiguinha, é um processo de autoconhecimento, onde você vai, aos pouquinhos, mergulhando na intimidade do seu próprio ser e descobrindo as cavernas escuras que ainda existem em você, os calabouços escuros que ainda existem dentro de si e que precisa ser visitado pela luz da verdade. Então, quando nessa mensagem ele diz: quando os homens, ao tomarem como normas de conduta, quando a criatura humana tomar como normas de conduta e como base de suas instituições, não é? Compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência.
concórdia, benevolência, quando a sociedade do futuro começar a perceber que não cabe mais se existir as desigualdades sociais. A desigualdade social existe na humanidade por conta do egoísmo humano, por conta da ascensão espiritual de um para com o outro. Quando Jesus dizia, não é, amar o próximo como a si mesmo, eu diria que no pensamento de Joana de Ângeles, quando foi publicado o livro A Psicologia à Luz do Evangelho, quando se comemorou os 2000 anos do Evangelho, Joana de Ângeles publica, através da psicografia abençoada de Divaldo, uma mensagem que se intitula Amar o Próximo como a si mesmo. Significa atravessar alguns estágios. E quais são esses estágios para que a gente atinja o estágio máximo do amor, que é sentir o amor do divino na sua vida interior? Primeiro estágio, amar a si mesmos, como a gente comentou aqui na mensagem. Ame a si mesmo. Tenha dignidade com você mesmo. Tenha compaixão com você mesmo. Tenha benevolência com você mesmo. Tenha respeito com você mesmo. Ame a você mesmo. Tenha dignidade. Não se deixe ser abatido ou machucado por quem quer que seja. Você é um filho do Criador. O Criador é a inteligência suprema, causa primeira, ou primária de todas as coisas. Deus é onisciente, onipotente, soberanamente bom, justo, e você é uma potência divina. E na qualidade de potência divina, a vivência do maior mandamento, que é amar o próximo, vai potencializar a alma imortal que você é, enquanto no corpo físico. Mas quando você se desveste, quando você deixa as vestes físicas do corpo biológico, você retorna à sua verdadeira natureza original, que é o princípio inteligente do universo, na qualidade de espírito agora. E na qualidade de espírito, você vai sentir toda a pujança desse desenvolvimento do amor que você está tendo consigo mesmo. Então, quando você ama a si mesmo e que você aumentou esse padrão de qualidade moral, espiritual,
e que você está enraizando na sua personalidade, no seu caráter, e que você já foi diluindo as sombras gradativamente ao longo das inúmeras sucessivas reencarnações de experiências na Terra. Agora você está apto a amar o próximo. Amar o próximo é a extensão dos sentimentos que você já foi conquistando ao longo da sua jornada milenária. Basta lembrar que nós somos um ser em trânsito pelos caminhos da vida, pelos caminhos da Terra, buscando sempre ter como parâmetro o espírito mais perfeito que aqui viveu entre todos, que foi o Cristo de Deus, Jesus de Nazaré. Então, amar o próximo são as virtudes que você já conquistou dentro de si. Esse é a grande bússola de orientação do mandamento maior. Então, amando o próximo, você está sentindo o pulsar da gratidão e você vai receber em dobro. Quando você ama de forma incondicional, você recebe em dobro. Quem dá rosas, recebe rosas. Quem dá espinhos, recebe espinhos. É a lei de ação e reação, é a lei de causa e efeito. Toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Então você, ao mesmo tempo, é esta lei de causa e de efeito. Nós somos feitos desses padrões de ação e reação através do teu próprio pensamento, como você pensa, como você age, como é que é o seu padrão mental. Então, amar o próximo são as virtudes que você já conquistou na sua jornada. Agora sim, vem o terceiro e último estágio, amar a Deus. Aí você vai amar a Deus porque você já passou pelos dois grandes estágios, amando a si, amando o próximo, amar a Deus, que é o maior mandamento de todos. E quando você chega nesse estágio de amar a Deus, você vai ter uma compreensão universal, você vai ter uma compreensão holística, conforme Jesus afirmou: vós sois deuses. E no momento que você está de forma incondicional, sentindo a presença do divino, do amor do Criador em si, e percebendo que você é essa partícula divina do Criador, você agora está no estágio de falar com Deus, sentir a presença do Criador. Porque aí você já se tornou espírito puro. Você não é mais na linha cronológica da criação do universo, dos mundos. Você não é mais o co-criador em plano menor. O co-criador em plano menor somos nós que criamos objetos, desenvolvemos tecnologias, não é? Em benefício da humanidade, da sociedade. Esses são os co-criadores menor que fica nas preocupações da lei da sobrevivência em desenvolver equipamentos, descobertas. Isso é os co-criadores em plano menor, que somos todos nós. Os co-criadores em plano maior são os espíritos que já adquiriram a perfeição porque já passaram pela linha do tempo, da eternidade, por várias fases de desenvolvimento espiritual e se tornaram espíritos puros. E na qualidade de espíritos puros, eles se tornam co-criadores em plano maior. E esses co-criadores em plano maior, eles não vão mais se preocupar com as questões humanas dos planetas. Eles vão construir planetas. Eles são os co-criadores ao lado do Criador. O Criador é Deus. Deus dá o fermento, dá a substância para a criação dos mundos. E os espíritos
na qualidade de co-criador em plano maior, vai manipular o fluido cósmico universal, o éter, a quintessência, para a formação dos mundos, para a formação das estrelas, das galáxias e das diversidades de moradas que habitam na casa do meu Pai. Portanto, meus queridos irmãos, o maior mandamento que rege a sinfonia do universo é a arquitetura do amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Essa é a lei divina cósmica que rege todos os mundos, todos os universos. E para ilustrar as nossas reflexões, vamos contar uma história que eu sempre gosto de comentar nas nossas palestras online. Havia um homem que vivia na profundeza de uma caverna fétida, imunda e escura. Este homem se lamentava da própria vida, reclamava do estado de espírito em que ele se encontrava nas profundezas daquela caverna fétida, imunda e escura. Quando ele evocou a Deus, rogando a Deus que intercedesse pelo seu sofrimento, e Deus, atendendo às suas solicitações, lhe envia o anjo da caridade. O anjo da caridade vem até as profundezas daquela caverna fétida, imunda e escura e coloca a semente da caridade na mente e no coração deste homem. E ele se renova, mas a renovação é momentânea, é passageira. Ele volta a se lamentar da própria vida, começa a se lamentar mais uma vez e pede a Deus pela segunda vez que interceda pelo seu sofrimento. E Deus lhe envia o anjo da gratidão. O anjo da gratidão penetra aquela caverna fétida, imunda e escura e coloca na sua mente e no seu coração a semente da gratidão. E ele se sente grato. Mas com o passar do tempo, aquele homem volta a se lamentar. Assim somos nós. Vivemos constantemente rogando a Deus que interceda pelos nossos sofrimentos, porque muitos vivemos dentro da nossa própria caverna, fétida e imunda, e não sabemos a origem desta escuridão, desta grande caverna. A história do homem, pela terceira vez. Ele pede a Deus que pela terceira vez interceda pelo seu sofrimento. E Deus aí pensa. Ah, desta vez hei de enviar o anjo da verdade. E o anjo da verdade é a luz divina total. Quando o anjo da verdade penetra naquela caverna fétida, imunda e escura, a verdade é a luz divina total que nos liberta, que faz a gente enxergar a verdade interior. E quando o anjo penetra, aquele homem que já vivia muito tempo naquela caverna fétida, imunda e escura, percebe que a escuridão era produzida por ele mesmo, que o cheiro, o odor que exalava daquela caverna era produzida pela matéria mental dele mesmo. Era o seu pensamento que criou aquela caverna fétida, imunda e escura. Porque a verdade é a luz que nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará no momento em que você tiver certeza holística, certeza espiritual de si para si mesmo, de que o maior mandamento que se deve ser realizado sobre a terra é o amor ao próximo, de forma incondicional,
de não se deixar ser abatido pelas moléstias morais da vida. Desperte, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que nos ouvem na live. Rogamos a todos que estejamos de mãos dadas com o Senhor da vida, buscando a nossa renovação interior. Porque o mandamento que Jesus apresentou como bússola de orientação para a humanidade é amar o próximo como a si mesmo, ter compaixão, benevolência, compreensão e desperte definitivamente para este grande Logos divino, que é a luz divina, que é a luz do amor, que é o despertar da consciência, da tua consciência. Desperte e veja um novo alvorecer, um novo mundo se defronta diante de você. É você que é o construtor ou construtora da sua própria estrada da vida. Portanto, tenhamos gratidão. Muita paz aos nossos queridos companheiros do POFA. Agradeço mais uma vez pelo convite de todos. Muita paz, que nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sempre conosco. Muita paz. Queremos agradecer por essa maravilhosa palestra. Muito obrigada, irmão. Agradecer a todos também que estiveram conosco nesse momento, dedicando esse tempo para o nosso crescimento espiritual. Que possamos nos rever em breve e continuarmos dessa forma, aprendendo um pouco mais e também buscando a nossa reforma íntima. Muito obrigada a todos. E não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo para que ele possa alcançar cada vez mais pessoas. Muito obrigada e tenham todos uma ótima noite. Até a próxima!